Ei, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte tá no ar. Começou, enfim, o nosso Campeonato Mineiro. 5 jogos ontem, muita bola na rede. Se ajeita, se apruma aí no sofá que eu vou te mostrar tudinho. Vamos falar agora do atual tetracampeão mineiro. O Galo perdeu do Patrocinense de virada, você acredita? Não teve o Hulk de última hora. E o gramado, meu amigo, foi uma polêmica só. Papai, a primeira caneta da temporada! Guilherme Arana. Eita! Paulinho. Depois o goleirão deu sorte que o Paulinho não pegou em cheio. Everson. Ele começa a temporada fazendo exatamente o que ele fez na temporada passada. Ou até mesmo um herói improvável, por que não? Lemos! Não faltavam candidatos a protagonista na estreia do Galo em 2024. Não tá o Hulk. Mas ninguém chamou tanta atenção quanto ele. O gramado. Olha, a imagem impressiona. Essa Muito imagem alta. aproximada aí, a chuteira some. Estratégia aberta do Patrocinense pro duelo contra o atual tetracampeão. E a própria diretoria confirmou que não cortaram a grama mesmo pra deixar nessa situação. E é assim, o gramado é daí e não muda não. Deixou a galera do Galo na bronca. Quem tem que tomar as providências não sou eu, é a federação, são os clubes. Rendeu polêmica. E deu resultado pro time do interior. Eles estão certos no pensar dessa forma. Não sei se isso vai valer a pena pro resto do campeonato, mas cada um usa a arma que tem na mão. Noite de lua e casa cheia em Patrocínio. Expectativa alta para ver um Galo que levou o que tinha de melhor disposição logo na estreia. O problema é que entre os indisponíveis estavam 2 dos principais nomes do time. Um desfalque esperado. O meia Gustavo Scarpa ficou aqui na cidade do Galo para aprimorar a condição física. E outro confirmado horas antes da partida. Estou com uma infecção intestinal, onde já tem alguns dias que eu venho sofrendo, desidratando bastante. Aí eu te pergunto, sem Hulk, quem fica responsável pelas cobranças de falta do Galo? O primeiro jogo do ano mostrou que existe um forte candidato. Aí o Lemos pra cobrança. Vai daí, meu garoto? Teve a visão de quem encaixar mesmo? A visão sempre tá, não? O problema é ter a oportunidade de chutar e não tá o Hulk. Correu pra bola, Lemos, perna direita, bateu pro gol lá dentro! Gol do Galão! O primeiro de 2024 é de falta! Lemos! Com 8 minutos de jogo, um dos poucos momentos de protagonismo do Galo, porque logo o Patrocinense conseguiu o gol de empate. Olha a chegada no Patrocinense, testou a canela lá dentro! Pelo alto, pelo chão aqui vai ser difícil de trabalhar, né? E quanto mais o tempo passava, mais a estratégia do mandante surtia efeito. Foi visível isso, acho que conforme a partida foi passando a gente foi errando alguns passos e eu acho que faltou um pouco de perna. O Galo até teve essa boa chance no fim do primeiro tempo. Quase o Galo faz o segundo! Mas na etapa final o jogo ficou arrastado, nervoso. Os técnicos hoje estão agitados, né? Até que aos 27 minutos, Hudson apareceu sozinho nas costas do Arana para virar o jogo. Testou lá dentro! Hudson! Uma jogada que deu certo, né? E foi gratificante pelo gol. Na base do abafa, o Atlético até teve chance com o Gemerson nos acréscimos. Passa direita! Ficou mesmo 2-1, numa noite marcada pela polêmica do gramado, que já tá fazendo o Galo até repensar o jeito de disputar o Campeonato Mineiro. Vamos conversar entre nós, porque daí temos que saber o que vale a pena e o que não vale a pena. Argumento: só um dos vários que justificam uma estreia bem aquém do esperado. Não foi isso, nós não criamos, nós não fizemos, nós não merecemos a vitória e perdemos. É só o começo, tenho certeza que logo a gente vai entrar no ritmo de jogo e as coisas vão ser diferentes. Tem muita coisa para acontecer. Patrocínio. Elvira virou vitória da equipe de Patrocínio. Aqui na Itatiaia, a transmissão do Caixa. Paulinho, vamos lá começar a ouvir os personagens, hein? Criticou de forma duríssima o gramado. Disse que o Atlético tentou vencer, mas não teve eficiência. Uma merda, né? A gente sabe que o gramado tava uma merda. Mas a gente tentou competir de todos os jeitos. O time deles foi
foram eficientes nas bolas aéreas. E é isso, levantar a cabeça. Mas o campo tá uma merda mesmo. Aí o Paulinho, palavras duras. Everson, goleiro do Atlético, afirmando que mesmo com o gramado ruim, o Atlético foi mal. E para ser campeão, vai ter que superar as adversidades como essa de ontem. Claro, não é jogando a responsabilidade no gramado, porque a gente foi pentacampeão jogando em gramados ruins. Infelizmente o gramado acabou interferindo, atrapalhou muito. Principalmente no seu primeiro jogo do ano. A gente, apesar da equipe ser uma equipe já, a mesma equipe do ano passado, mas a gente está numa fase de transição ainda, melhorando nossa condição física. Pegamos uma equipe que além do gramado ruim, a equipe já está com uma pré-temporada um pouco mais que a gente, mas não justifica o placar. Se o gramado é ruim ou não, a gente vai ter que enfrentar essas diversidades dentro do Campeonato Mineiro, principalmente jogando no interior. Tá aí o goleiro Everson. Rodrigo Caetano, diretor do Atlético, falou no pós-jogo sobre a questão do gramado e o que deve ser repensado para o bem do campeonato. Nós já enfrentamos outros estádios muito mais acanhados do que esse. Que esse aqui é muito bom. O problema todo é o piso. E muitas das vezes o campo, por uma questão de falta de investimento ou impossibilidade de investimento, você acaba não tendo o melhor gramado. Mas nesse caso, que nós que estamos há muito tempo no futebol, o que a gente viu é que não fizeram questão nenhuma de cortar. E a informação que a gente tem, que isso foi premeditado. E aí então, é contrário a tudo que a gente defende no futebol. Isso não tem nada a ver com a equipe do Patrocinense, que fez por merecer a vitória, tiveram seus méritos, uma equipe meio montada, mas eu tenho que registrar aqui uma contrariedade a isso. E aí, eu acho que recai sim sobre a federação, que eu estava no conselho arbitral, na qual eles disseram que fariam os investimentos, que ajudariam as equipes, né, de menor investimento, e uma das coisas que eles iam prezar muito é pelo gramado. E aqui não é justificativa nenhuma, fique claro para vocês. Eu estou falando aqui em prol da melhoria do futebol mineiro, porque esse tipo de prática de trazer algum tipo de vantagem, ela já passou há muito tempo, entendeu? Agora cabe a nós aqui revermos as nossas situações, o que vai ser feito, nós vamos conversar a nível de diretoria. E, enfim, e eu torço muito para que as pessoas daqui, que, volto a dizer, nos acolheram com muita educação, toda a nossa torcida da região, a torcida também da Patrocinense, que fez uma bela festa aqui, que repensem isso, porque é uma equipe muito bem montada, com grandes jogadores, e talvez até eles próprios sejam prejudicados com isso, né? Este é o Rodrigo Caetano. E o Felipão, técnico do Atlético, também destacou os responsáveis pela qualidade ruim do gramado e quem deveria tomar as devidas providências para melhorar essa situação. Quem tem que tomar as providências não sou eu, é a federação, são os clubes, é um conselho arbitral, tem que saber onde vai jogar e pronto. Mas não foi isso, nós não criamos, nós não fizemos, nós não merecíamos a vitória e perdemos. O que deu errado nesse planejamento pro jogo aí, Filipão? Tudo deu errado, perdemos o jogo, tudo deu errado. Na forma que pensamos na equipe, na forma que pensamos em jogar, não correspondeu àquilo, às nossas expectativas de colocar em prática aquilo que combinamos e perdemos o jogo. Tá aí o técnico Luiz Felipe Scolari. Bora lá com mais informações do Atlético. Vamos chamar Cláudio Rezende aqui pra resenha também. Aliás, daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate. Vamos falar bastante, hein, dessa situação de gramado, sobre a derrota do Atlético. Vamos voltar bastante nesse tema e daqui a pouquinho tem intervalo interativo. Seguimos falando sobre isso também com o Romano e com o Panzi. Primeiro você, Cláudio Rezende. Um abraço, Cláudio. Alô, Cirilo. Um abraço a você também, aos nossos comentaristas. Quem acompanha o Rádio Esportes é a cúpula da SAF do Atlético. Está indignada com a falta de critério da Federação Mineira de Futebol quanto à padronização de gramados pelo interior do estado no nosso Campeonato Mineiro. E já não vem de hoje, né? A situação, ela acontece ano após ano e diante disso, desse cenário, o Atlético ameaça, se nada mudar aí nos próximos dias, se não houver um comprometimento por parte da Federação Mineira de Futebol, não levar os seus principais jogadores em jogos no interior, por exemplo. O Galo ontem privilegiou, né, a torcida em Patrocínio e região. O Galo quer o pentacampeonato estadual e entrou com um time bastante forte, mas devido às condições do gramado há um temor
por parte da cúpula do Atlético, da sua diretoria, de que jogadores com grande nome, que tem o Atlético, um elenco milionário, se corre um risco grande de uma lesão importante, o que o Atlético não quer, logicamente, pensando nas competições que a equipe terá pela frente, internacionais, como a Libertadores, e nacionais também, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Já há uma indignação por parte das cotas de TV. O Mineiro paga hoje para o Atlético e Cruzeiro, né, os dois grandes, cerca de 5 milhões de reais, enquanto o Campeonato Paulista, os times menores, recebem mais de 8 milhões e os gigantes na casa dos 40 milhões pelo estadual. Então, o Atlético está colocando tudo isso na balança para ter uma definição. O time ainda vai jogar no interior, né, na quarta rodada, quando vai enfrentar o Atlético em São João del Rei, e tem o jogo que foi transferido para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, que tem o mando de campo do Itabirito, nesta primeira fase do Campeonato Mineiro. Cirilo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Rádio Esportes para projetar, né? O Galo agora tem estreia em casa, na Arena MRV, aí o gramado em boas condições, com tranquilidade para o time jogar em casa no fim de semana diante do Democrata. Daqui a pouquinho a gente traz aí a projeção, se o Hulk vai voltar, se tem possibilidade de estreia do Gustavo Scarpa também, combinado? Combinado. Cláudio Rezende com notícias do Atlético. Bora pro segundo tempo do Galo. Cláudio Rezende de volta, fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. Os jogadores que foram até Patrocínio para o jogo de estreia na temporada não fazem atividade nesta quinta-feira, porque teve a logística após o jogo, já na madrugada, o trecho de ônibus até Uberlândia, voo fretado, e a partir de amanhã o Felipão vai ter todo mundo pensando aí na segunda rodada do Campeonato Estadual. O Galo recebe o Democrata de Valadares, que, a exemplo do Atlético, também perdeu na estreia, o jogo das 4 horas da tarde do domingo. Agora, os atletas que não viajaram fizeram atividade já pela manhã, e agora a expectativa, né? O Felipão não quis cravar nada com relação àqueles jogadores que não viajaram para o primeiro jogo, casos de Batalha, Zaratio, Fux, Mariano. Esses jogadores aí podem sim aparecer entre os relacionados no fim de semana. Sobre o Gustavo Scarpa, foram apenas algumas palavras do Felipão, dizendo que vai depender muito do jogador, do atleta, ou seja, deixou em aberto essa possibilidade, se o Scarpa tem condições de jogo ou não vai ter de ser relacionado para o fim de semana. E o Hulk, que acabou sendo desfalque de última hora, retornou durante a tarde de ontem, né, para Belo Horizonte, devido a uma infecção estomacal. O Hulk, até o domingo, a expectativa é de que ele esteja, assim, liberado completamente, e aí faça a estreia dele no ano para a torcida atleticana também na Arena MRV. Tem todos os detalhes no site da Itatiaia, ingressos à venda para essa partida, e ainda há a possibilidade do torcedor até amanhã, sexta-feira, comprar também pacotes, né, do Campeonato Mineiro e pacote anual de jogos do Atlético em casa. Cirilo. Boa, valeu, Cláudio Rezende. Vamos pro jogo do Atlético que você comentou, Edu. Alguns fatores sobre o jogo. Falamos um pouquinho no YouTube sobre bola aérea, sobre falhas do Atlético, sobre esse começo de temporada. O Atlético jogou com o que tinha de melhor, com exceção a caras que já estavam lesionados, e ao Hulk, que teve um problema estomacal na véspera e foi embora ontem, ainda ontem, antes do jogo. Voltou a Belo Horizonte. E a situação do gramado? Até que ponto o péssimo gramado de Patrocínio, o gramado alto que estava escondendo até a chuteira dos caras, interferiu na qualidade do jogo, na qualidade da partida? E até que ponto os erros do Atlético foram responsáveis pela derrota por 2-1? As duas coisas caminham juntas. Você tem que colocar as duas coisas no liquidificador e bater tudo junto, porque uma coisa não anula a outra. O gramado, a altura do gramado, gente, não se joga mais futebol profissional em alto nível num gramado desse. Eu brinquei ontem na transmissão. O Mário Henrique narrou um jogo da várzea num campo profissional no final de semana, e no meio de semana ele narrou um jogo profissional num campo de várzea. E aquilo ali era a tática dos anos 90. E foi tática, foi proposital. Sim. O Pouso Alegre, e se não tem nada no regulamento
falando que não pode. Patrocinense. Do o Patrocinense não cometeu nenhuma infração. Ele não cometeu uma infração. Isso. Ele usou de um artifício que não deveria, mas usou. Tá lá e acabou dando certo. O equívoco é da federação, que não obriga uma padronização de gramados e não fiscaliza a qualidade dos gramados. Como diria o saudoso Jotinho, o equívoco houve um equívoco. O equívoco é esse mesmo. Mas assim, o gramado atrapalhou o desenvolvimento do jogo que o Atlético está acostumado a fazer. De posse de bola, de dar velocidade à bola, de ser mais direto no ataque. Isso atrapalhou, mas o Atlético perdeu o jogo por falhas que a gente já conhece, né? O Atlético tem dificuldade em bola aérea há 1 ano e 1 jogo. 2023 inteiro com dificuldade de bola aérea. E no primeiro semestre sofreu muito com essa bola e no segundo só não sofreu mais porque o Everson foi um monstro. Salvou o Atlético em vários jogos por conta dessa bola aérea que o Atlético tem problemas com todos os seus zagueiros em campo. Não o Everson importa salvando também repete 2023, né? E ontem o primeiro lance numa bola aérea, ele salva. No segundo ele não dá conta, a bola bate na trave e entra. Falha do Lemos e do Sarabia. E no segundo gol, falha do Arana. Aliás, uma preguiça danada do Arana no lance. Outra bola aérea vinda da esquerda para a direita nas costas do Arana, o Patrocinense fazendo o 2-1. Então é um problema que o Atlético tem que corrigir. O Atlético tem que aproveitar esses dias até o jogo do final de semana e até o clássico, não para reclamar de gramado, mas para corrigir esse problema aéreo. O tempo é curto? Mas já tem mais de 1 ano que o Atlético vive com esse problema dessa bola aérea, essa bola alta na sua área, essa bola alta defensiva. Ofensiva também, tá? O Atlético faz pouquíssimos gols de cabeça, mas tem agora o Scarpa para colaborar. Então, tem que dividir essas coisas. O gramado atrapalhou, mas o Atlético perdeu o jogo por conta de falhas já conhecidas. 2 questões, né, Romano? A qualidade do gramado, a qualidade do jogo, né, prejudicado pelo gramado, e você lembrou muito bem, ontem conversávamos na jornada esportiva, tempos atrás, em tempos de Série B, equipes menores que atuavam contra maiores em Copa do Brasil, era absurdamente natural, né? Você tem aquele gramado alto. Não, gente, o gramado do Mineirão na década de 80, Atlético e Cruzeiro usavam desse artifício. Hoje em dia utiliza-se o contrário, né? Molha demais o gramado para acelerar o jogo. Dá um Google em jogos da década de 80, de Atlético ou Cruzeiro no Mineirão, e olhem a chuteira dos atletas. Façam isso. Tira a velocidade do jogo Isso me lembrou total. muito, sabe o quê? Minha época de repórter em Manhuaçu, acompanhando o Ipiranga. Isso era mais do que natural. Cara, é impressionante, né? Mas nós estamos falando do futebol profissional. Em 2024, não dá para encarar com naturalidade um gramado nas condições de ontem do Pedro Alves do Nascimento. Dito isso, Emerson Romano, como você divide as parcelas de responsabilidade pela derrota do Atlético na estreia, Romano? Eu acho que é o seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Atrapalhou sim, porque o jogo ficou mais lento e o Patrocinense tinha 40 dias de preparação, então estava mais adiantado fisicamente, o Atlético 15 dias. O Atlético se representou no dia 8. Isso era mais do que natural. Aliás, eu estou imaginando hoje como é que tá a musculatura dos jogadores do Atlético. Deve estar dolorida até... É igual correr na caixa de areia. Exatamente, porque molhado, prende a perna, fica pesada. Agora, o Atlético com problemas gravíssimos de posicionamento de marcação. Marcação dessa bola aérea e é um erro do jogador brasileiro. Marca-se a bola e esquece o adversário, e o Atlético, isso é filme repetido. E se você pegar o segundo gol, o Sarabia fica olhando o jogador do Patrocinense parar, pegar a bola, levantar a cabeça e fazer o cruzamento. E o Arana, mais do que nunca, se arrastando, olhando, marcando com o olho o jogador nas costas dele fazer o gol. E o Everson fez uma defesaça também no primeiro tempo. O primeiro lance de bola parada, o Atlético já falhou e o Everson fez uma defesaça. Então é o seguinte, críticas à altura da grama até a página 2. Porque o Atlético mostrou erros e precisam ser corrigidos, e erros que já vêm da temporada passada. Agora, não tira o mérito do Patrocinense, que soube utilizar a seu favor esse artifício. Foi melhor, mais eficaz e mereceu ganhar. Exatamente. Ele teve o campo a seu favor, mas também foi muito eficaz porque ele não se abdicou de atacar o Atlético. A dupla de zaga jogou demais. O Luiz Henrique foi eleito o melhor em campo. O outro zagueiro, se eu não me recordo o nome, não lembro se é Bruno Alves, depois eu vou confirmar. E outra coisa. Léo Alves. E o melhor foi o Guilherme. O Guilherme Henrique, né? O Guilherme foi o melhor escolhido na eleição. Jogaram demais. Guilherme é revelado pelo América.
Eu lembro desse menino na base. Eu até brincava ontem com a Cássio em casa, falando o seguinte, ó, esse menino é de Piracicaba, a família dele ainda produz pão de queijo. Deixa eu corrigir aqui que eu falei tudo errado. É o Léo Alves e o Guilherme Souza. Isso. O Guilherme. Eles jogaram demais. O Atlético não ganhou o jogo e perdeu por conta da eficácia do Pouso Alegre lá na frente. Foi um jogo de pouquíssimas oportunidades. Pouso Alegre difícil, é hoje. Tá difícil. Patrocinense. Patrocinense. E é Clube Atlético Patrocinense. É o Patrocinense. O Patrocinense. Patrocinense. Mereceu ganhar, gente. O Atlético teve problemas, mas o adversário teve mérito. Não, mereceu. Aquele menino que disputou a Bundesliga lá, arrebentou. Caio Bi, né? Caio Bi. Kaique jogou demais também. Ele infernizou a defesa camisa do 5, Galhardo, foi muito bem no jogo. Irmão do... Muito bem. Irmão do Thiago Galhardo. Também é de São João del Rei. Mas o Patrocinense foi efetivo naquilo que ele se propôs, ele não foi covarde, ele pressionou o Atlético, ele não se intimidou e teve o subterfúgio do gramado a seu favor. É ilegal? É aquilo que eu disse, não é ilegal. É imoral? Pode ser. E pra terminar, o Patrocinense, não o Pouso Alegre. Perfeito. Pouso Alegre é hoje, eu tô no jogo. Vamos, Atlético, Cláudio Rezende. A programação do Atlético até a estreia em casa, que vai acontecer no domingo, 4 horas da tarde. Arena MRV, Galo e Democrata de Valadares tem ainda 2 treinamentos, sexta e também no sábado. Como a gente trouxe aqui na Itatiaia, a cúpula da SAF do Atlético ainda vai se reunir para definição. Espera uma posição da Federação Mineira de Futebol quanto à melhoria dos gramados, padronização no Campeonato Mineiro, senão o Atlético ameaça não levar mais os seus principais jogadores nos jogos do Campeonato Mineiro em busca do pentacampeonato.